Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Ricardo Torido, sou sócio proprietário da Versa Internacional. Estou aqui com o Eduardo Vidal, sócio proprietário da Versa Internacional também. Estamos aqui para falar um pouco sobre a notícia que saiu ontem no Ministério da Economia, no dia 17/8, falando sobre a finalização do Siscoserv. Eu vou ler um parágrafo aqui da notícia para poder inteirar vocês sobre o assunto. Bom, a medida se insere no amplo processo de desburocratização e facilitação melhorias do ambiente de negócios promovido pelo governo federal. E tem como norte dois principais fundamentais da Lei de Liberdade Econômica, Lei número 13.874, de 20 de setembro de 2019, a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas e intervenção subsidiárias e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas em 2019. Aproximadamente 5,4 milhões de registros foram realizados no Siscoserv pelos operadores privados. Então, gente, a gente pode ver que foi muito registro que aconteceu. Então, eu queria ver com o Eduardo explicar um pouquinho sobre a história do Siscoserv para nós. Oi, Ricardo, tudo bem? Bom dia a todo mundo. Então, minha ideia aqui mesmo é contextualizar um pouco o tema, trazer alguns esclarecimentos, fazer umas indagações. Em primeiro lugar, queria, assim, Siscoserv, como todo mundo sabe, é um serviço informatizado, onde se registram transações de serviços internacionais. Então, se alguém compra ou vende um serviço internacional, você vai lá no Siscoserv e faz esse registro. Só que o Siscoserv, aí talvez nem todo mundo saiba, o Siscoserv, ele não é uma mera iniciativa do governo, ele é fruto de um acordo internacional, que é o GATS. O GATS que veio da OMC em 1995. GATS aí diferente do GATT. O GATS trata de serviço e o GATT trata de mercadorias. 1947, o GATT é assinado, o Brasil foi um dos fundadores. Lá em 1995, o GATT se torna a OMC, é uma espécie de evolução aí para atender novas demandas. Inclusive, no curso da Vértice sobre organizações internacionais, a gente trata sobre a OMC, sobre o GATT, sobre todos esses órgãos. O GATS foi assinado em 1995 com a prerrogativa de liberalização progressiva da prestação de serviços internacionais. A ideia era que em 10 anos fossem concluídos todos os trâmites, ou seja, até 2005. E o Brasil não tardou nisso muito, não. Esse prazo foi até cumprido. Em 2008, a Secretaria de Comércio e Serviços do MDIC e a Receita Federal assinaram um acordo de cooperação técnica para desenvolver o sistema de prestação dessas informações. E como vocês já sabem, um acordo internacional firmado pelo Brasil precisa passar pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado como lei, para depois ser sancionado pelo presidente e entrar em vigor. Isso aconteceu em 2011. Por meio da lei ali 12.546. No artigo 25 dessa lei, você vai conseguir ver a obrigatoriedade da prestação de informações relativas à transação internacional de serviços, aquisição ou venda. Então, a gente já tinha ali, em 2011, um acordo internacional firmado, uma lei sancionada e 2 órgãos comprometidos a desenvolver esse sistema. E, por meio da Instrução Normativa 1277, de 2012, juntou isso tudo. Então, a obrigatoriedade de prestar informação dentro de um sistema que chamaria Siscoserv. E, em julho de 2012, o governo começou a instituir a obrigatoriedade da prestação dessas informações. Então, a partir do dia 1º de agosto, começou lá, obrigado a prestar informações relativas a serviços de construção. E assim foi seguindo, capítulo por capítulo, até chegar lá no dia 1º de outubro de 2013, o último capítulo foi incluído. Então, a partir de outubro de 2013, já era obrigado a prestar qualquer tipo de informação. E no início, de fato, isso gerou muita dúvida. As empresas não sabiam como registrar, não sabiam em que NBS enquadrar, então houve, de fato, muita confusão, e o medo das empresas de receberem a multa, que é gigantesca. Então, as empresas tiveram que dar seu jeito.
ou terceirizava esse serviço, contratava pessoa para isso. O fato é que muito investimento foi feito sem garantia aí de haver, assim, que esse serviço fosse de fato continuado. E agora, 8 anos depois, ele acabou. Só para esclarecer um pouquinho, então o Brasil ele pode simplesmente abdicar desse acordo assim, Du? Então, sim, essa é uma prerrogativa do Poder Executivo. O Poder Executivo, de certa forma, pode legislar se ele criar uma medida provisória. E com essa medida provisória, ele tem força para alterar uma lei. Mas o que acontece nesse caso é o seguinte: o Siscoserv já estava suspenso. Então, o governo aproveitou a condição de suspensão para anunciar o desligamento. Tanto que no final da notícia, como você colocou muito bem, ele colocou que nas próximas semanas ele vai tratar de questões burocráticas. Então, eu imagino que ele vai fazer alguma coisa em termos de lei para validar esse desligamento do Siscoserv. Então quer dizer que, se querendo ou não, porventura ainda pode se voltar a ser obrigatório o Siscoserv. Não exatamente da maneira que era feita anteriormente, mas pode sim haver outra maneira de se registrar o Siscoserv nesse sentido, né? Com certeza. Eu acho que é um caminho sem volta. Se o governo desabilita isso agora para voltar depois, ele vai causar confusão e confusão. Então, mas como você disse, de fato, esse Siscoserv pode voltar. Então, acho que aí você vai poder até falar melhor do que eu, o que a empresa deve fazer nesse momento. Eu acho que ela deve continuar compilando os dados, né? Se porventura esse Sim, voltar. acho que a Vértice, né, a gente recomenda que se mantenha compilando os dados, que os registros estão suspensos agora, e o sistema vai ser desativado, mas pode ser que as empresas convençam o governo a voltar, vai ter um movimento em cima disso. A notícia saiu ontem, ainda não temos a instrução normativa, não sabemos como é que vai ser feito. É um acordo internacional, então existe sim obrigatoriedade de se cumprir em alguns aspectos, uma lei, né, pode ser que mude a maneira de ser registrado, por isso a gente recomenda que você continue compilando os dados, para poder, se acontecer qualquer coisa, você conseguir fluir sua empresa e não ter que parar para fazer isso. Porque como da primeira vez as multas já foram muito altas, pode ser que da segunda vez venha acompanhado da mesma multa. Não sabemos, então vamos precaver as nossas empresas, né? Então, acho que para agora é isso. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Esse vídeo está disponibilizado nas nossas redes sociais. Mande um direct para a gente se tiver alguma dúvida ou comente aqui embaixo, né, não, Edu? Exatamente, gente. A gente vai gravar mais vídeos aí e vai acompanhando esse tema com vocês. Valeu, muito obrigado. Valeu, gente.